Aleluia, já tem um aluno aqui, já vou começar. Bora que bora pra frente, bora pra frente. Vamos começar aqui, ó. Esfera. Bom dia, Arielle, bom dia para os demais que irão entrar no decorrer da aula. Esfera. Ora, começar a aula aqui, ela vai para a plataforma, então tem que começar já, né, para a gente ganhar nosso tempo, né, trabalhar dentro desse curto espaço de tempo que nós temos aqui na nossa programação. Então, vamos lá, esfera. Trabalhamos com cilindro, trabalhamos com cone, né, esses dois sólidos de revolução. A gente viu no estudo cilindro que o cilindro ele é gerado pela rotação de um retângulo. Rotação de um retângulo em torno de um determinado eixo, certo? Então, se você pega um eixo de revolução, certo? Aí você coloca aqui um retângulo aqui. Quando você rotacionar o retângulo, isso aqui vai gerar o quê? Isso aqui vai gerar um cilindro. Beleza? Agora, quando você tem, por exemplo, aqui ó, um eixo de revolução, aí você coloca aqui um triângulo. Quando você rotacionar esse triângulo aqui, ó, em torno desse eixo, aqui vai gerar o quê? Ó? Aqui vai gerar um cone, certo? Um cone, ele é um sólido de revolução gerado pela rotação de um triângulo, ok? Agora, quando eu tenho uma semicircunferência, eu vou rotacionar em torno desse eixo aqui, ó. Então, o sólido que vai gerar vai ser justamente uma esfera. Beleza? Como você está observando aqui, ó. Então, tá aí. A esfera é um sólido de revolução gerado pela rotação de uma semicircunferência, certo? Você tem aqui um semicírculo. Tem esse semicírculo aqui, ó. Aí, se você pegar esse semicírculo e você girar em torno desse eixo aí de verde, ó, tá aí o eixo vertical, o eixo de verde, certo? Chamado eixo de rotação. Você pega esse semicírculo e você vai girando. Você vai rotacionando em torno desse eixo. Se você rotacionar em torno desse eixo aí, certo? Você vai gerar justamente esse sólido aqui, ó. Sólido de revolução chamado esfera. Beleza? Então, nós trabalhamos aí com dois sólidos de revolução. Primeiro, trabalhamos com cilindro. Cilindro é um sólido de revolução gerado pela rotação de um
retângulo em torno de um determinado eixo. O cone é um sólido de revolução, é um sólido de revolução gerado pela rotação de um triângulo em torno de um determinado eixo. Então, se você pegar um triângulo rotacionar, vai gerar um cone. Agora, quando você tem um semicírculo, você gira em torno de um determinado eixo, esse semicírculo aí vai gerar um sólido de revolução chamado esfera. Então, tá aí, ó. Então, a esfera nada mais é do que um sólido de revolução gerado pela rotação de um semicírculo em torno de um determinado eixo, beleza? Então, esses são os três principais sólidos de revolução, certo? Cilindro, cone, esfera. Trabalhamos cilindro e cone, agora iremos trabalhar com esfera, certo? Então, a esfera agora é o nosso objeto de estudo aqui. Então, veja comigo aqui, ó. Aqui nós temos, pessoal, a secção mediana da esfera. Vocês viram no cilindro que a secção mediana de um cilindro é um retângulo, certo? A secção mediana de um cone é um triângulo. Já a secção mediana da esfera é um círculo de raio R, certo? Ó, você pega um plano, você vai pegar um plano, esse plano que vocês estão observando aí na figura aí, ó, de azul, e esse plano vai cortar a esfera. E a intersecção do plano com a esfera vai ser justamente um círculo. Vai ser justamente um círculo aqui, ó. Círculo aqui de vermelho. Ó. Repara que essa parte que eu estou destacando de vermelho é a parte em comum, a intersecção entre o plano e a esfera. E a intersecção entre o plano e a esfera é justamente um círculo. Beleza? Então, isso aqui é chamada a nossa secção. Certo? Vou falar em secção, estou falando do círculo, viu, pessoal? Estou falando aqui do círculo. Beleza? Galera, só que temos essa parte aqui de cima, ó, esse pedacinho aqui de cima aqui, ó. Vamos pensar numa esfera, como se você estivesse pensando numa melancia aqui, né? Aí você vai arrancar esse pedaço aqui de cima aqui, ó. Esse pedacinho aqui de cima é a chamada calota da melancia, ou seja, calota esférica. Vou colocar aqui, ó. Aqui a nossa calota esférica. Calota esférica. Beleza? Então, esse pedaço aqui de cima é chamado calota esférica. Beleza? Então, é importante a gente conhecer os elementos da nossa esfera, para a gente trabalhar, para a gente aplicar os nossos exercícios. É importante a gente conhecer todos os elementos que compõem aqui o nosso estudo aqui da esfera, beleza? Temos aqui alguns elementos aqui, ó, envolve aqui ó, o Polo Norte, o Polo Sul, temos aqui a nossa famosa linha do Equador, essa linha aqui central, temos aqui o paralelo, a linha do Equador, né? Mas não vou entrar muito nesse mérito não, né? Se você for pensar no globo terrestre, essa questão aqui é mais detalhada no estudo da geografia, né? A geografia vocês sabem e dominam isso, né? O nosso objetivo é calcular, né? Nosso objetivo é calcular o volume e a área da esfera, certo? Galera, temos uma relação pitagórica que a gente pode estabelecer aqui, ó, no nosso estudo da esfera. Temos aqui uma esfera, pessoal, uma esfera de raio Rzão, certo? Então, vamos considerar aqui essa secção que eu citei para vocês aqui, ó, anteriormente aqui, a nossa secção mediana da esfera. A secção da esférica, pessoal, é um círculo. Ele pode estar posicionado a qualquer canto aqui, qualquer região aqui, ó, do círculo, beleza? Então, você pode muito bem passar um plano em qualquer região aí da esfera. Quando você passar um plano em qualquer região da esfera, então, a intersecção do plano com a esfera é justamente esse círculo aqui. Ó. Digamos que o plano tenha interceptado a esfera
mais ou menos aqui, ó, nessa região, certo? Mais ou menos aqui nessa região, a uma determinada distância do centro, da esfera. Está aqui o centro da esfera. Vou colocar centro O. Então, esse círculo aqui, ó, ele está a uma certa distância, vou chamar de Dzinho. Uma certa distância Dzinho do centro da esfera. Beleza? Aqui é um círculo, galera. Aqui é um círculo de raio, vou chamar de Rzinho. Beleza? Eu vou chamar de raio Rzinho. Tranquilo? E observe que a distância do centro da esfera até o ponto da superfície esférica, até esse ponto aqui, ó, que é o ponto da superfície esférica, isso aqui é o que, pessoal? Isso aqui é o raio da esfera, certo? Isso aqui é o raio da esfera. Raio eu vou chamar de Rzão, beleza? Então, nós temos aqui, ó, que Rzinho é o raio da secção, Rzão é o raio da esfera, e D é a distância da secção, que é a distância aqui do círculo, até o centro da esfera. O círculo aqui que eu vou destacar aqui para vocês aqui, ó, amarelo. Então, qual é a relação pitagórica que a gente pode estabelecer aqui para a gente trabalhar os nossos exercícios? Galera, essa relação aqui, ó, se você observar aqui, nós temos aqui um triângulo retângulo. Se nós temos aqui um triângulo retângulo, eu posso muito bem pegar esse triângulo retângulo aqui, ó, deixa eu pintar esse triângulo retângulo aqui, vamos pintar aqui de roxo. Temos aqui esse triângulo aqui, que é um triângulo retângulo. Eu vou reproduzir para cá, ó, essa mesma figura aqui do triângulo retângulo. Quando eu reproduzir para cá, o que vocês podem observar aqui? Ó? Vocês conseguem enxergar mais precisamente aqui, ó, facilmente. É que aqui é a nossa distância D, certo? Que é um dos catetos. Aqui é o nosso raio Rzinho, que é o raio aqui da secção, ok? E aqui é a nossa hipotenusa, que é o raio da esfera, beleza? Temos aí os catetos, e temos aí a hipotenusa, que é o raio da esfera, beleza? Está aí o triângulo retângulo, pessoal, certo? Está aí o triângulo retângulo. Então, você pode muito bem aplicar Pitágoras aqui, ó, certo? Vai ser muito útil nos exercícios, né? A hipotenusa ao quadrado, ó, Rzão ao quadrado, é a soma dos quadrados dos catetos. Dzinho ao quadrado mais Rzinho ao quadrado. Maravilha? Então, tá aí a relação pitagórica. Trabalhou com triângulo, retângulo, eu posso muito bem aplicar Pitágoras. Beleza? Maravilha. Tá aí. Então, as informações já estão aqui, ó, indicando aqui. Rzão, raio da esfera. Rzinho, raio da secção, desse círculo aqui. E Dzinho é a distância, né, dessa secção até o centro da esfera. Beleza? Então, tá aí. Nossa relação que a gente vai utilizar, né, nas questões que a gente for trabalhar. Vai ser muito útil, né? Porque, por exemplo, situações em que a questão ele vai solicitar o cálculo da área ou volume da esfera. Você precisa do raio, logicamente. Você precisa do raio da esfera, só que em algumas situações a questão não vai especificar o raio. Então, se a questão não especificar o raio, então você vai utilizar essa relação métrica pitagórica, né, do teorema de Pitágoras aqui, ó, para você, né, trabalhar com esses valores aqui e descobrir o raio da esfera. Você descobre utilizando aqui Pitágoras, beleza? Então tá aí. Aí você descobre o raio, consequentemente você vai descobrir área e volume. Então nós temos aqui, ó, uma esfera. Temos aqui uma esfera de raio Rzão. Então, as fórmulas para você calcular o volume e a área, temos aqui, ó, primeiramente, o volume. Você calcular aqui o volume da esfera, é super tranquilo, ó. O volume é 4/3 de π R ao cubo. Repare que nós já nos
livramos daquela chamada altura, né? Isentamos aqui da altura H, né? Temos aqui, vamos trabalhar só com raio aqui, ó. E nós temos aqui a área da esfera. A área da esfera é bem mais fácil, mais tranquilo você memorizar, caso não tenha memorizado. É só você pensar na área do círculo. Qual é a área do círculo? Todos nós conhecemos. A área do círculo é π vezes o raio ao quadrado. A área do círculo de raio é Rzão. Só que você vai pegar a área do círculo e vai multiplicar por 4. Ó. Certo? Vai multiplicar por 4. Beleza? Tranquilo. Então tá aí. A área da esfera é 4 vezes a área do círculo. Só você pensar na área do círculo e multiplicar por 4, beleza? Então você vai pensar na área da esfera. Para quem tiver curiosidade, saber por quê a área da esfera é 4 vezes a área do círculo, eu posso mostrar um vídeo no grupo lá, vocês ilustrando o porquê, certo? Explicando o porquê a área da esfera é 4 vezes a área do círculo, né? Claro que tem alguns alunos que podem ignorar, né? Mas tem aqueles que são mais curiosos, né? Que vai aproveitar, né? E saber, querer saber o porquê. Tranquilo? Vamos lá. Temos aqui a semisfera, né? Semisfera. Galera, a semisfera é a metade da esfera, né? Para evitar vocês, né, memorizar fórmulas, eu posso muito bem escrever o volume da esfera da seguinte forma. Ao invés de você fazer aquela dedução da fórmula, os livros fazem a dedução da fórmula. Eu faço o seguinte, eu costumo trabalhar mais dessa forma. Eu calculo o volume da esfera e divido por 2. Se a esfera, né, se uma esfera aqui tem um volume, um determinado volume, e a semisfera é a metade da esfera, então o volume da semisfera é a metade do volume da esfera, logicamente, né? Então vamos lá. O volume da semisfera é a metade do volume da esfera. Pronto, vamos guardar isso aqui, ó. Claro que a gente pode fazer uma dedução de uma nova fórmula, certo? Se você pegar, por exemplo, o volume da esfera, 4/3 πr ao cubo, e jogar aqui, aí você vai fazer aquele processo de simplificação, né? Da expressão algébrica. Aí você monta a nova fórmula, né? Beleza? Mas, a maneira mais prática, você trabalhar dessa forma aqui, ó. Você calcula o volume da esfera e depois multiplica por 1/2. Ou seja, você divide por 2. E para você calcular a área da semisfera, aí é que muitos caem na pegadinha aqui, né? A área da semisfera, pessoal, vale quanto? Ora, se a área da esfera equivale a 4πr ao quadrado, a área da esfera equivale a 4πr ao quadrado, então a área da semisfera é a metade, 2πr ao quadrado. Só que não é 2πr ao quadrado. Cuidado para você não cair nessa. Aí também depende também da questão de especificar também, tem que tomar muito cuidado. Ora, se levar em conta somente a superfície lateral, essa parte aqui, ó, estou destacando de verde para vocês aqui, ó, aí sim, seria aqui, ó, 2πr ao quadrado, ó, se levasse em consideração somente a superfície lateral da semisfera, ó. Aqui equivale, pessoal, a metade, ó, 2πr ao quadrado, beleza? Beleza. Agora, só que nós estamos ignorando o fato de quando a gente tem uma semisfera, né, vai ficar exposto essa base aqui, ó, da semisfera que a gente não está contando, ó, certo? E lembrando que essa base aqui, pessoal, é a base que determina o círculo máximo da esfera. Ou seja, o círculo máximo da esfera, o raio desse círculo aqui, é o mesmo raio da esfera. Então, você calcular a área desse círculo aqui, ó, o círculo da base, certo? Você calcular a área do círculo, é o mesmo você calcular a área do círculo de raio da esfera.
que é π vezes o raio ao quadrado. Então, a área desse círculo aqui da base, pessoal, é π vezes o raio ao quadrado. Beleza? Aí, para você calcular a área total da semisfera, é justamente a soma da área da superfície lateral, que é 2πr ao quadrado, mais essa área aqui da base, πr ao quadrado. Se você somar, vai dar 3πr ao quadrado. Beleza? Vamos colocar aqui, ó. A área da semisfera, naturalmente, vai ser a metade, vai ser 2πr ao quadrado. Vai ser 2π ao quadrado. Então, vamos guardar a área da semisfera pensando justamente na metade, beleza? Eu vou trabalhar com a superfície lateral. Mas se for trabalhar a área total, a área total da semisfera, a área total da semisfera, isso equivale a quanto? Ó? A área da semisfera, a área total, é igual à área da base. Opa, vou ser um fono aqui. Colocando o fono agora. A área da base mais a área lateral. Alguém falou aí por áudio aí? Não, né? Se tiver, manifeste-se. A área total. Foi sem querer. Ah, beleza. A área total é igual à área da base, que é π r ao quadrado, mais a área lateral, ó, que é a metade, ó, 2πr ao quadrado. Portanto, a área total é igual a 3πr ao quadrado. Então, quando a gente pensar na área total da semisfera, a área total não é 2πr ao quadrado, não, pessoal. É 3πr ao quadrado. Se você levar em consideração essa base aqui, ó, então você vai somar a área dessa base aqui, ó, que é a área do círculo, que é πr ao quadrado, beleza? Mais a área da superfície lateral da semisfera, certo? Que é a metade, que é 2πr ao quadrado, beleza? Somando vai dar 3πr ao quadrado, pensando em tudo. Tranquilo? Beleza. Tá aí. Agora, se a gente tiver, por exemplo, uma esfera inscrita em um cubo, certo? Temos aqui, ó, a esfera inscrita em um cubo é quando a esfera está dentro do cubo, certo? Se a esfera estiver dentro do cubo, em que a esfera está tangenciando cada face do cubo, a esfera, né, está inscrita em um cubo, beleza? Então, ó, nós temos aqui uma esfera de centro O, certo? Em que a distância do centro aqui, ó, até o ponto da superfície esférica, vale quanto, pessoal? Vale o raio. Aqui vale o raio, ó. Da mesma forma, para baixo aqui, ó, a distância do centro da esfera até o ponto da superfície esférica, que está tangenciando aqui a face aqui do chão, aqui também vale raio, ó. Repara que aqui também é o raio. Então, o que vocês podem observar? Que essa distância aqui, pessoal, é R mais R, ou seja, 2 vezes R, que é o diâmetro, certo? É justamente essa medida aqui, ó. É justamente essa medida aqui da aresta do cubo, beleza? É justamente a medida da altura da aresta do cubo. Então, se nós temos o cubo aqui de aresta A, aqui é A e A, todas as arestas possuem a mesma medida, então, o que a gente pode concluir aqui, pessoal? A gente pode concluir o seguinte, que a medida da aresta A é justamente essa soma aqui, ó, raio mais raio. Ou seja, a medida da aresta A é 2 vezes o raio. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte, é que se você tem uma esfera inscrita em um cubo, se você tem uma esfera inscrita em um cubo, qual é a relação que você pode estabelecer aqui? É que a aresta do cubo é 2 vezes o raio da esfera, beleza? Tem isso em mente, pessoal. Claro, se você não lembrar, é muito fácil você visualizar, ó. Perceba aí, ó, nitidamente
Claramente, você pode perceber aí, ó, o diâmetro aí, ó, 2 vezes o raio, certo? Você vai aqui, ó, de uma extremidade aqui de uma face até a outra, né? Comprimento aqui em linha reta, que é o diâmetro. 2 vezes o raio é justamente a medida da aresta do cubo, ó, vai coincidir. Tranquilo aí, tranquilo, ó. Então, reforçando aqui para vocês aqui, ó, que tudo isso aqui é justamente a aresta do meu cubo. Beleza, né? Muito bem. 2 vezes o raio. Então, essa é a relação que a gente vai estabelecer aí, quando a gente for trabalhar com questões que envolvem esfera inscrita em um cubo. A aresta do cubo é 2 vezes o raio da esfera, ou seja, a aresta do cubo é justamente a medida do diâmetro da esfera, né? Eles que dizem, né? O que é pior do que ser atingido por um raio? Ora, se você é atingido por um diâmetro, né? 2 vezes o raio. Pior do que ser atingido pelo raio é você ser atingido por um diâmetro, né? É o dobro do raio, 2 vezes o raio. Piadinha é sem graça, né? Vamos lá. Olha a questãozinha aqui, ó. Questãozinha aqui, muito difícil, pessoal. Essa questão aqui, ó. Temos aqui uma esfera de raio 2. Calcule. Aqui é só para aquecer, viu, pessoal? Não vamos pensar que essa questão é desse nível, não, viu? Aqui uma esfera de raio 2. Letra A. Ele quer o volume da esfera. Lembrando aqui que o volume da esfera é 4/3 de π r ao cubo. O volume da esfera é igual a 4/3 de π vezes o raio. O meu raio aqui é 2, ó. O raio que ele já deu aqui é 2. Então fica 2 ao cubo, ó. Portanto, o volume da esfera é igual. 2 ao cubo dá 8. Certo? 2 ao cubo dá 8. Então é só multiplicar. Multiplicando aqui, ó, 8 vezes 4 dá 32. Portanto, o volume da esfera é igual a 32 π dividido aqui por 3. Morreu a questão. Quem dera, né? Se todas as questões fossem assim, né? Mas não é tão simples assim. Não é. Você tem que trabalhar a mente. Qual é a graça da gente resolver questões de matemática em que você vai fazer a aplicação direta da fórmula? Não tem a menor graça, certo? Não faz sentido nenhum, né? Você vive uma vida, né? Você tem que viver uma vida desafiadora, sem graça. A nossa vida aqui é uma vida desafiadora, viu? A gente tem que encarar desafios, né? Mas essa é a realidade, né? Olha a outra aí também, aí, rapaz, todo mundo aí puxando o barco do outro aí, né? Mas a Paloma vai discordar aí de vocês aí. Discorda, Paloma? Você prefere questões difíceis, complicadas? Não, professor. Pois é, mas no vestibular, mas no vestibular não cobra assim, né? Se cobrasse dessa forma, né? Seria bom para vocês, mas é aquela coisa. Para você avaliar melhor um aluno, né? Tem que botar umas questões mais complicadas, porque se botar uma questão fácil, às vezes vai ficar todo mundo ali, ó, na mesmice, mesmo nível, certo? Aí botando as questões mais desafiadoras, é um ponto fora da curva para saber qual deles vai pular fora da curva, né? Beleza. Então tá aqui, ó, o volume da esfera, aplicaçãozinha aqui, tá fora. Tranquilo, né? Eu não preciso nem perguntar a vocês se tem alguma dúvida aqui. Claro que não, né? Ó, aqui nós temos aqui a área da esfera, só a aplicaçãozinha aqui direta aqui da forma aqui, ó. Como falei para vocês, a gente não está resolvendo questão nesse momento. A gente está apenas aquecendo, né? O professor tem que ser uma didática, né? Uma didática e trabalhar com um exemplo aqui simples, sem queimar etapas, para depois a gente gradativamente avançar o nível, né, das questões. Beleza? Então, 4πr ao quadrado. Trabalha com questões boas, porque desenvolve o poder cognitivo do aluno. O aluno ele aumenta mais um pouco o seu QI, né? Ao resolver questões mais complicadas. A aplicação direta da fórmula fica 4π 4π r ao quadrado, ou seja, tem um R, 2 ao quadrado.
a área da esfera é igual. 2 ao quadrado é 4. 4 vezes 4 vai dar 16π. Beleza? Sem desespero, pessoal. É ter muita calma nessa hora e ter gelo no sangue, né? Não sei se na prova nem vocês podem levar aquela poça de gelo, né? Mas seria uma ótima sugestão colocar gelo no sangue, certo? Mas no caso não é só o pensamento. Pois é, né? Não é só o pensamento. Né? Se for só o pensamento, aí seria outra história, né? Aí a gente se desespera, chora e pensa que não sabe nada e não vai pensar em nada. Meu Deus do céu. Como eu falei, né? Além do conhecimento de vocês, a bagagem que vocês têm, certo? Que vocês vão levar para a prova, vocês, tem um fator psicológico também, né? Que é importante. O fator psicológico aí ajuda muito. Se o aluno chega lá desmotivado, o aluno, ele tende a recuar ali. Meu Deus, não vou conseguir. Por exemplo, matemática é uma área que a galera hoje coloca como pedra no sapato, né? Mas o que eu admiro é que, pelo fato de se pedra no sapato, muitos desistem facilmente. Ah, meu Deus do céu, é difícil, não vou nem tentar, né? Ó, por exemplo, eu posso afirmar a vocês que tem aluno que, falando de modo geral, é claro, né? Tem aluno que não assiste aula matemática simplesmente porque, meu Deus do céu, não assisti aula matemática não, porque matemática não entra na minha cabeça. Já desiste, né? Já desiste. E aqueles que estão assistindo, eu bato palmas, por quê? Porque o aluno está sendo guerreiro, como eu falei, né? Desistir é para os fracos, certo? Desistir é para os fracos, viu? Então, o aluno que está lá lutando, esse sim, o importante é você lutar, é você dar seu melhor, isso que importa. Mais importante de tudo. Aí, ó. Muito bem. Matemática é melhor. Com minha geografia, filosofia, eu não... Pois é, eu não vou falar da outra área, eu vou falar da minha, né? Aí vocês são alunos, vão falar de todas as áreas aí, vocês têm toda a liberdade aí, né? Cada disciplina tem a sua importância, a sua particularidade, enfim, certo? Mas a matemática, eu posso afirmar para vocês aqui, toda disciplina tem sua importância, tem a sua particularidade, mas a matemática, para mim, é a disciplina mais importante, pelo menos nos vestibulares que eu for fazer. Tanto é que, quando você terminar o ensino médio e você for fazer algum curso, claro que eu penso que vocês estão com pensamento de fazer um curso mais interessante, né? Um curso mais assim de elite, né? Pelo que vocês estão pensando maior, né? Mas, se você fazer um curso, por exemplo, de biologia, fazer um curso de nutrição, enfermagem, administração, entre outros cursos, você não vai fugir da matemática. Eu, professor Até na biologia tem matemática, é tenho probabilidade. trabalho. Lá na universidade eu trabalho como professor substituto. Dou aula na Universidade Federal do Piauí. Professor substituto. E eu trabalho nesses cursos aí. Curso de biologia, enfermagem, nutrição. Está lá a estatística, bioestatística. Curso sistema. Está lá. Sistema é que tem muita matemática mesmo. Certo? Tem uma matemática lá chamada matemática discreta. Aí, essa matemática aí é complicada, viu? O próprio nome já diz, discreta. Teatro também eu acho que deve ter algumas habilidades de matemática também, né? Já estão inventando agora um curso inovador, né? Agora um curso de teatro, né? Uma coisa que eu admiro do brasileiro é que o brasileiro tem mais essa facilidade, né? De entrar no teatro, né? O brasileiro é um ser humano que ele já nasce artista, já. Certo? Um brasileiro. Então, eu admiro muito, né? Tem esse talento aí. Beleza, pessoal? Então, qualquer curso que você for fazer, sempre tem disciplina de matemática. Não adianta. Terminou o vestibular, matemática é peso. Em outros vestibulares, em outros cursos também é peso. Até um concurso público, se for fazer, seja qual for a área, vai ter uma provinha lá de matemática lá para fazer, certo? Então, não adianta. Por mais que tente fugir da matemática, a matemática sempre vai estar lá no seu caminho, certo? Aí você diz, professor, a matemática está me perseguindo. Não, a matemática quer lhe enricar. A matemática quer encher seu bolso de dinheiro, certo? Quer enricar você, então é só você estudar. Você estuda matemática, a matemática está lhe propondo essa oportunidade para você enricar,
certo? Então, se você quer indicar, estude muito matemática, né? Claro, tendo outras pretensões, né? Você pode ser professor matemático ou você pode pensar até maior, né? Usando aí uma área em que vai te dar mais dinheiro também, né? Tem aluno que vai pensar grande, tem aluno que pensa medicina, né? É uma área que hoje é um sonho de qualquer aluno, né? Se for pensar maior, beleza? Claro, e eu volto a bater nessa tecla aqui. A área da medicina, pessoal, é uma área que requer sacrifício por parte do aluno, certo? O aluno tem que abrir mão da vida social, tem que comer livro, certo? Tem que devorar livros diariamente. Eu sempre digo para os alunos que trabalhar com a área da medicina, nessa área e a concorrência, geralmente os candidatos eles acabam se igualando em outras áreas de conhecimento. Eles acabam se igualando. E o fator que torna decisivo para que o aluno passe para a medicina é a matemática. Quer passar para a medicina é só fechar matemática. Só isso, pessoal. Não tem outro segredo. É só fechar matemática. Beleza? Geralmente a galera fecha todas as áreas de conhecimento, mas não consegue fechar matemática. Certo? Então, eu garanto para vocês, fechando as outras áreas de conhecimento e você conseguir fechar matemática, pode ter certeza que a aprovação está certa, viu? Não tem mistério. Só fechar matemática você passa para a medicina, beleza? Fechou as... Eu estou falando isso já contando que vocês vão fechar as outras áreas de conhecimento. Já que a matemática é a área mais difícil, né, na cabeça da maioria dos alunos, certo? É uma área mais complicada. Então, trabalhe muito desse fundamento. Quando você tem dificuldade naquele fundamento, o que, é que a gente faz? Treina aquele fundamento. É que nem um atleta de futebol, um jogador de futebol. Você tem dificuldade daquele fundamento, sei lá, tem dificuldade para cruzar uma bola. Ele tem que melhorar nessa performance aí, ele tem que treinar cruzamento. É que nem a matemática. Se o aluno está vendo que a matemática ali é uma pedra no sapato, no seu caminho, então melhore nesse fundamento. Se você tem um objetivo, tem uma meta, então procure melhorar, né? Procure superar aquelas dificuldades que tem naquela matéria para que você possa conseguir seu objetivo. Né? Aí você olha para o obstáculo, o primeiro obstáculo que tem na frente, você já recua, já desiste. E aí sim que acontece com muitos alunos quando olha para a matemática, certo? Recua, certo? Recua. Essa é a realidade que eu estou falando, certo? Eu estou falando de modo geral, de modo geral. Hoje o alunado, hoje de modo geral, quando olha para a dificuldade da matemática, já recuam, já, certo? Então, o que eu falei aqui é a pura verdade. Aí a dica, então segue a dica, viu? Facinho, ó. Facinho, claro, certeza, muito fácil. Só não vamos fechar as outras também porque estamos sem vontade. Não, aí eu vou dizer uma coisa para vocês aí. Nosso tempo aqui, ó, já está esgotando, certo? A gente vai continuar a trabalhar na próxima aula aqui, as questões aqui, ó. Tem várias questões aqui para a gente trabalhar. Mas eu quero dizer o seguinte, ó, que essa questão de força de vontade, né? Essa questão de força de vontade, para você conseguir, você tem que querer, né? Tem que querer, né? Tem que acionar isso dentro de você. Ó, vou falar uma coisa para vocês aqui. Existe uma força dentro de nós. Existe uma força dentro do nosso ser. É a maior força. É a maior força que existe. É a chamada força de vontade. Então, se você acionar essa força de vontade, você consegue. Tudo que você quiser, você consegue. Então, acione essa força de vontade. Porque essa força de vontade é um ingrediente que vai lhe conduzir ao sucesso. Beleza? A frase da nossa camisa do terceiro ano, não, que é isso. Vamos lá pensar positivo, né? É claro que você pode, mas a galera não está assistindo aula, será que essa galera não está assistindo aula? Você vai representar o geral? Não, você tem que fazer a sua parte. O aluno que não está assistindo aula, eu sou professor, eu não vou julgar o aluno porque ele não está assistindo aula. Não posso julgar o aluno, né? Quem sabe o aluno está lá lutando, está tentando, está estudando, do seu jeito, certo? Sem assistir aula, certo? Do seu jeito. Mas eu sempre recomendo que o aluno assista às aulas. A camisa, vocês aí, vai estar estampada aí, terceirão, aprovação geral. Isso eu tenho certeza que vai dar tudo certo. Basta vocês fazerem a parte de vocês, só vocês quererem aí que vai dar certo, beleza?
A frase da nossa camisa do terceirão, que só usamos um dia. Cheguei até a brincar uma vez, os alunos ali de outra escola, brincadeira para descontrair, que se o aluno fizer menos de 600 pontos em matemática, né, é uma fala que vocês podem achar que é uma soberba da minha pessoa, não, é uma brincadeira para descontrair. Se o aluno fizer menos de 600 pontos em matemática, não é nem para dizer que é meu aluno. Eu fiz menos de 600 pontos em matemática. Não diga que é meu aluno, não, viu? Não diga que é meu aluno, beleza? Então, geralmente, eu sempre tenho, inclusive, o aluno a ter uma ótima performance na matemática. Quando o aluno também, ele compra a ideia, né? Certo? E eu tenho certeza que vocês, fazendo a parte de vocês vão arrebentar aí na prova do Enem e nos demais vestibulares. Beleza, pessoal? Foi bom bater esse papozinho com vocês aqui no final aqui. Deixa eu ver aqui. Para tirar 800 para cima, acho que você tem que fazer mais ou menos umas 36 questões. Tirar essa pontuação de 800. Depende de outros pesos em fator também aí. Claro, que o Enem ele é dividido em questões fáceis, moderadas e difíceis, né? As que são difíceis mesmo, que você pode dizer que é praticamente impossível fazer, certo? São 10 questões apenas. Você tira uma margem de 10 questões. As demais, você divide entre moderado e fáceis. Beleza? Tranquilo? Muito bem. Então tá aí, pessoal. Até a próxima aula. Segunda-feira é feriado, né? Segunda-feira é feriado. Então, até sexta-feira a gente continua aqui nosso estudo da esfera. Beleza? Tranquilidade. Estamos juntos. Vamos estudando aí. Siga as dicas aí, viu? Siga as dicas. Siga as dicas para vocês, né, mandarem bem no vestibular. Matemática evita. Matemática vai me encher de alegria. Matemática vai encher meu bolso de dinheiro. Só pensar dessa forma, certo? Qual é a motivação melhor do que essa aí? Para você estudar matemática. Beleza? Estamos juntos. Forte abraço. Até a próxima.